Meu convite hoje é que possamos meditar sobre o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias são cerca de 400 anos de silêncio profético, até que surge João Batista, falando já acerca de Cristo, abrindo o caminho para Jesus. Mas nós estamos finalizando uma série estudando os profetas. Começamos em Oséias e hoje encerra com Malaquias. E eu estava aqui falando sobre Oséias e eu lembrei os irmãos que seria uma limpeza, uma depuração na nossa vida religiosa, de que os profetas chamariam a nossa atenção para a qualidade do culto, qualidade da nossa fé, a nossa rendição à palavra de Deus e ao poder de Deus. A qualidade do culto, a preocupação em conhecer a lei de Deus, a aplicação da lei de Deus nas nossas vidas. Observa isso, conhecer a lei e aplicar a lei. São dois pontos que devem estar bem claros na nossa cabeça. O quanto nós somos sinceros diante de Deus, e o principal, ou o pilar mais importante para mim pelo menos, não adianta ter um culto externo se o culto interno não está sendo praticado. Não adianta eu ter uma vida religiosa externa se o meu interno não é coerente, não é a expressão da fé externa que eu digo que pratico. Então hoje, no fechamento da EBD, dessa série de lições, espero também ter deixado claro para os irmãos que não existe barreira entre o ensino do Antigo Testamento e o ensino do Novo, de que o Antigo Testamento é tão válido para hoje quanto o Novo, de que a lei de Deus não mudou e que a lei de Deus é a mesma. A única coisa que mudou é que Jesus encerrou nele todo o sistema cerimonial, toda a lei que envolvia o sacrifício foi encerrado em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Uma vez que Jesus veio e se fez sacrifício por nós, não faz mais sentido oferecer sacrifício de animal. Ou faz? Então o sistema cerimonial foi encerrado em Jesus. Mas a lei de Deus permanece a mesma, válida para nós hoje. Amar a Deus, respeitar a Deus, viver a lei de Deus, isso em todas as áreas da nossa vida, não mudou. Antigo e Novo Testamento tem o mesmo valor. Se alguém ainda não acredita em mim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor. Levítico 20, versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Salmo 51, versículo 16, ouçam atentamente, Salmo 51, versículo 16, pois não tendes prazer em sacrifícios, e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Joel 2, 12 e 13, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com pranto e com choro, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso. Isaías 1,16, lavai-vos e purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas más obras, parai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem, buscai a justiça. Miqueias 6:8, e o que é que o Senhor espera de ti, senão que ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Posso parar por aqui? Os irmãos já entenderam que o Antigo Testamento é tão válido para hoje como era nos tempos do Antigo Testamento. Então eu me lembro que o tema de hoje é Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O Talmud. O
que é um livro sagrado dos judeus, tem ensino dos rabinos, tem uma série de coisas lá. Talmud tem uma frase interessante, lá diz assim, ó: depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Os próprios judeus, até hoje, declaram que o último profeta inspirado é Malaquias. Então, quando nos criticarem daqueles livros que tem a mais nas Bíblias de edição católica, eu vou lembrar vocês que os judeus só reconhecem os livros do Antigo Testamento sagrados até Malaquias. Nenhum dos livros escritos depois são sagrados. Tem seu valor histórico, cultural, tá lá, eu estudei todos eles. Mas nenhum deles é regra de fé. Nenhum deles foi reconhecida a inspiração do Espírito Santo. E os próprios judeus não os reconhecem. Está aqui o exemplo do Talmud que eu trouxe para vocês. Um dia, num debate desses, eu falei, irmão, mas quem entende mais de Antigo Testamento que judeu, eles mesmos reconhecem os livros como sagrados. Mas calma, está chegando o dia da Reforma Protestante, vamos lembrar desse assunto aí das nossas Bíblias. De qualquer forma, vamos lembrar de uma linha de tempo aqui. O cativeiro babilônico, ele começa em 586, quando o Império Babilônico conquista boa parte do chamado Crescente Fértil no Oriente Médio, na derrota da Batalha de Carquemes, 586 a.C. Em 538, alguns exilados voltam para Jerusalém. Em 516, a reconstrução do templo. Em 548, o livro de Esdras, se vocês quiserem saber dessa história, livros de Esdras e Neemias na sua Bíblia. Esdras conta a história da segunda leva de retorno do cativeiro babilônico. E Neemias, em 445, a terceira e última leva desse retorno para Jerusalém. Malaquias, ele está mais ou menos em 440, é o ministério dele. O povo voltou do cativeiro babilônico, então eu tenho o cumprimento da promessa de que Deus restauraria o povo na sua terra, mas ao mesmo tempo, Israel não era mais uma nação soberana, estava sob julgo, eu tinha pobreza, a agricultura e a pecuária não estavam tão prósperas assim como deveria, eu tenho problemas de relações internacionais, de comércio com outros povos, tudo com problema. Nessa hora, o povo começou a se questionar se Deus tinha parado de amar o povo, se Deus não amava mais o povo, por causa dos sofrimentos que eles passavam. Aí agora os irmãos conseguem entender o começo do livro de Malaquias. Abre aí, deixa aberto, nós vamos ler muita coisa hoje. Malaquias capítulo 1, lá no versículo 2, que Deus diz: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Então o povo está sofrendo dificuldade financeira, de saúde, prosperidade na agricultura, na agropecuária, problemas diversos. Vai dizer, Deus não me ama. Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Deus não me ama porque eu enfrento problemas. Deus não me ama porque a coisa está difícil para o lado de cá. Aí a primeira coisa que Deus fala é: eu sempre vos amei. Agora nós entendemos logo o começo do livro. Deus nunca tinha abandonado o povo. O ponto-chave aqui é que o povo é que tinha abandonado a Deus. Israel não tinha sido jogado à própria sorte, mas uma vez que Israel se afasta de Deus, as coisas param de dar certo. Nós cantamos aqui, e eu não vou dizer que a música está errada, mas digamos que ela não contempla toda o entendimento do texto. Muitas vezes nós cantamos, Deus é fiel a mim. Tem muitas músicas que repetem essa frase, Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à aliança. Parece ser um detalhe, mas acompanha comigo o raciocínio. Se eu ler, por exemplo, Deuteronômio 26 e 27, eu tenho uma série de bênçãos para quem obedece a Deus, e uma série de maldições para quem desobedece a Deus. Se eu obedeço a Deus, Deus é fiel à aliança, e eu sou abençoado. Se eu desobedeço a Deus, Deus continua sendo fiel à aliança, só que agora eu vou receber as maldições de quem descumpre a aliança.
Deus é fiel à aliança, Deus não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra dele. Deus é o sol. Se eu estou próximo do sol, estou quente. Se eu estou longe, eu estou frio. O sol está no mesmo lugar, a posição que muda é a minha. Pensa no nosso sistema solar. Os planetas mais próximos do sol são mais quentes, os mais afastados são mais frios. Se eu afastar demais, eu saio da órbita e eu me desprendo do sistema solar. O crente tem que ficar perto de Deus. E aqui eu tenho um povo que tinha se afastado de Deus e por causa disso sofria as consequências da própria aliança que tinha com Deus. Os sacerdotes não respeitavam a santidade do templo, não havia respeito pelas cerimônias, o povo não trazia oferta e dízimo, quando trazia era de má qualidade, havia aliança com povos pagãos, não havia o cuidado com a santidade do casamento, havia divórcio para casar com mulheres pagãs, tenho práticas comerciais desonestas e eu tenho uma apatia espiritual generalizada. É nesse cenário que Malaquias profetiza. É sobre esse momento do povo de Israel, após o cativeiro babilônico, que Malaquias vai se pronunciar. Vamos pensar no livro em dois momentos. Capítulos 1 e 2, Deus vai tratar os pecados de Israel. No capítulo 3 e 4, agora Deus fala como é que será o julgamento para os culpados e as bênçãos para aqueles que se arrependem. Então no capítulo 1, dos versos 1 até os 5, Deus começa falando do amor dele pelo povo. A acusação era, Deus não ama. E Deus responde, eu amo. Tanto é que eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Acompanhe na sua Bíblia aí. A gente fica sem entender. Acontece que os edonitas, que eram descendentes de Esaú, e Israel, descendente de Jacó, várias vezes Deus mandou profecias contra os edonitas por terem atacado Israel. Aí Deus lembra, os filhos de Esaú, eu não amo como eu amo vocês, porque eu nunca mandei profecia contra vocês por serem inimigos dos edonitas, mas eu já mandei profetas contra os edonitas por causa de vocês. Então eu vos amo. O Senhor ama, sim. Deus começa lembrando do amor dele por todos. E nós nunca podemos pensar que Deus não ama a sua igreja, que Deus não ama o seu povo. Eu estou aqui falando de Antigo Testamento, mas vamos lembrar que nós somos hoje o povo de Deus. No Antigo Israel, o povo de Deus eram as 12 tribos. Hoje é a igreja. Jesus disse, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos essa geração. Do versículo 6 do capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 9, agora Deus começa a descrever os pecados de Israel. Que a nação como um todo desrespeitava a Deus. O sacerdote desprezava o nome do Senhor. Parece que as leis do exílio, o ensino do exílio, parece que não adiantou. Sofreu o que sofreu, e durante o estudo dos profetas, nós estudamos aqueles que profetizaram, se vocês não converterem, Deus vai mandar o juízo, e Deus mandou o juízo à Babilônia, o povo sai da Babilônia e parece que não aprendeu. Eu tenho sacrifícios impuros, diferente do que a lei ensina. Deus faz uma comparação aí, está muito simples. Bom, como são 4 capítulos, leia todo Malaquias hoje, à tarde. Eu acredito que os irmãos não ficam assistindo TV a tarde toda, então dá para ler Malaquias. Tem uma hora em que Deus fala, e para mim é a parte das partes mais duras do livro, quando Deus fala que preferia que alguém apagasse o fogo do altar. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, faz parte da lei, que deveria ficar aceso um fogo no altar o tempo todo.
o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tinha até um ritual ali que o sacerdote não podia se sujar, então quando ele limpava o altar para tirar a cinza, tinha que trocar de roupa também, para estar sempre limpo, o fogo aceso 24 horas. Deus olha e fala, antes alguém apagasse o fogo do altar. Deus prefere não ter culto do que ter um culto bagunçado. Agora, imagina se Deus dissesse isso de nós hoje. Eu preferia que o pastor fechasse a igreja e não tivesse culto, do que oferecer o que vocês oferecem para mim todo dia. Vocês podem imaginar se Deus dissesse isso de nós hoje? Eu fico com medo só de pensar. Quando eu vou presentear alguém, eu tenho que pensar no que a pessoa gosta. Não é assim? Para dar o presente que agrada. Muita gente vem ao culto e não se preocupa em como Deus quer ser adorado. Preocupa em como eu quero adorar a Deus. Temos que inverter essa fatura aí. E me preocupar em como é que Deus quer ser adorado. É o culto que eu ofereço a Ele. Muita gente fala, mas eu estou indo em tal lugar, pintou diferente a parede lá, e eu sinto tão bem lá dentro. E eu penso, como é que Deus se sente? Como é que é a qualidade do culto? Para eu me sentir bem, o culto é a Deus, não é a mim. Eu venho aqui prestar a Deus o culto que Ele merece. E aí, o que Deus fala? Deus dá um exemplo. Pega a oferta que vocês trouxeram para mim, apresenta para o governador e vê se ele gosta. Se a oferta não serve para o governador, por que serve para Deus? Muitas vezes eu dou a Deus aquilo que eu não queria nem para mim. E a acusação que Deus faz contra o povo. Tenho animais impuros oferecidos em sacrifício, a lei é clara, animal macho de 1 ano sem defeito. O sacerdote pegando a parte que não era devida a ele. Os sacerdotes comiam das ofertas trazidas. Desde o Antigo Testamento é assim. Só que tinha uma das características, tinha um garfo, parecido com um tridente nosso, que ele tinha que colocar na panela, e o que viesse no garfo era o que ele ia comer. Só que o sacerdote, malandrão, ficava escolhendo. Aí Deus acusa, você não pode fazer isso, essa não é a lei. Essa não é a lei. E eu tenho, portanto, uma violação da aliança, por parte de todo o povo. No capítulo 2, versículo 10 até o 17, Deus fala agora do casamento misto e do divórcio. Homens que estavam desprezando as suas esposas, dando carta de divórcio, e se casando novamente, casando com mulher pagã. Então eu tenho 2 erros aí, o próprio divórcio e o casamento com mulheres que não eram do povo de Israel, atitude já condenada inúmeras vezes na Bíblia. E aliás tem uma frase dura aí nessas palavras, quando Malaquias fala, sendo a voz de Deus, eu sou testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Muita gente não entende isso, mas conforme a lei, o homem poderia dar carta de divórcio por qualquer motivo. Irmãos, tem historiador que comenta que qualquer motivo, porque não cozinha bem, porque ronca, porque envelheceu demais, qualquer motivo. Nós temos registros de carta de divórcio por motivos tolos. Mas para a mulher pedir o divórcio, ela tinha que ter uma acusação séria e tinha que ter no mínimo 2 testemunhas, dessas 2, uma tinha que ser homem. Aí apresentava para a liderança da cidade, e então eles autorizavam o divórcio. Olha a dificuldade para a mulher divorciar, tem que ter testemunha. O que Deus fala por Malaquias? Tá bom, eu sou a testemunha entre você e a sua mulher. Você pode imaginar isso? Deus dizendo assim, você precisa dar uma testemunha, mulher? Então eu sou a testemunha. Você quer quebrar a aliança comigo? Eu sou a testemunha dessa causa aí. Olha a seriedade em que Deus trata essa questão. Eu sou a testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ela precisa de uma testemunha? Tem eu. Eu fico com medo de Deus sendo testemunha contra mim em qualquer causa que seja. Além disso, o povo
não estava honrando a Deus com a oferta, com o dízimo. Deus dá sempre o melhor, portanto, Deus exige sempre o melhor do seu povo. Deus não dá o mais ou menos. Por que que Deus deve esperar o mais ou menos da gente? Aí alguém fala assim, não, mas o dízimo não é para hoje e tal. Vocês acabaram de concordar comigo que o Antigo e Novo Testamento tem o mesmo valor para nós hoje. Exatamente o mesmo valor. Ah, mas eu vi na internet, um rapaz falou que o dízimo não era dinheiro. Eu falei, não brinca. Eu jurava que Israel dizimava por Pix, por Bitcoin. Bom, cada homem a seu tempo. Você cria ovelha na sua casa, pode trazer para cá de dízimo, a gente recebe. O tempo passou. A relação de escambo, troca e venda de mercadoria, produto e serviço, vai valer até na Idade Média. O dinheiro de papel é uma coisa muito recente. E já está acabando, né? Quem que tem dinheiro no bolso? É o dinheiro digital agora. Daqui a pouco o dinheiro impresso acaba de uma vez. Aí, fica aquele bando de desviado na internet, lá no TikTok, falando mal da igreja, e o crente ouvindo. E eu faço um desafio a vocês. Se um adolescente espinhudo, no TikTok, fala mais alto no seu coração do que a palavra de Deus, eu recomendo que você vá embora agora e volte para o TikTok. Ou você corrige o seu comportamento diante de Deus e deixe que a Bíblia fale ao seu coração. Eu não estou bonzinho hoje não, pode ir embora. Queridos irmãos, a Bíblia tem que falar mais alto nos nossos corações do que qualquer outra influência. O que é que eu estou fazendo aqui, se Deus não existe? O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar, se a palavra de Deus não é válida para mim hoje? O que é que eu venho acordar cedo, fazendo 30 graus lá fora? Se a Bíblia não é autoridade sobre as nossas vidas, se não é a palavra de Deus, se eu não tenho que dar a Deus o culto que Ele merece. E o povo dando desculpas, lendo o profeta Malaquias, você vai observar que Deus está sempre respondendo. Vocês estão quebrando a minha aliança, em que estamos quebrando? Na qualidade do culto, na qualidade da dedicação, na guarda da lei, na oferta, no casamento e até no dízimo. Tudo bem que tem muito líder malandro aí querendo só a parte do dízimo, mas eu recomendo a vocês que comecem no capítulo 1 de Malaquias, para restaurar tudo, toda a nossa vida diante de Deus. Pecado não deve ser escondido nem arrumado desculpa, pecado deve ser confessado. Deus quer de nós arrependimento. E arrependimento, é claro, seguido de mudança de vida. Não adianta arrepender e depois arrepender e mudar. Deus está aqui esperando o nosso arrependimento. Deus está aqui aguardando que nós nos entreguemos diante dele. Ah, mas eu já aceitei a Jesus um dia. Então se arrependa hoje e se confesse diante do Senhor. Sua vida vai mudar. No capítulo 3, começa dizendo que o Senhor virá. Versículos 1 até o 6. O mensageiro de Deus vai aparecer para julgar o pecado. O juízo virá contra os que oprimem ao próximo, contra os que quebram a aliança, contra os que desonram a Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus espera o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno será demonstrado pela restauração do templo, pela restauração do culto. Os irmãos vão ler no capítulo 3, tragam madeira, tragam telha, restaurem o templo, tragam os dízimos, e então façam prova de mim. Restaurem o culto. Uma vez que eu fiz essa restauração, que esse avivamento, que eu mudei de vida, aí o Senhor vai abrir a janela dos céus.
Aí o Senhor vai transformar, aí eu verei a bênção do Senhor. E observa que Malaquias não está preocupado com questão econômica, não está preocupado com liderança, não está preocupado com o Império Persa que agora domina o mundo no lugar dos babilônicos. Está preocupado com a aliança com Deus. E a aliança com Deus, o quanto eu estou próximo de Deus, é a chave para se eu vou ter uma vida tranquila, abençoada e próspera, ou se eu vou viver as maldições da aliança. E vou repetir para os irmãos, Deus é fiel à aliança. Deus é fiel à palavra dele. No capítulo, do versículo 7 até o 12, Deus lembra que os justos serão salvos e passarão a ser propriedade particular de Deus. Essa é uma das partes que eu mais gosto no livro. Ser propriedade do Senhor. Se eu tenho em mente um regime escravista, nesse tempo que ainda tinha escravidão, se eu sou um escravo, eu sou uma propriedade. E o meu dono decide o que vai fazer comigo, quando eu vou trabalhar, quando eu vou comer, tudo, não é? Eu, escravo, sou propriedade de uma pessoa. Só que Deus está dizendo que se eu me arrepender e eu for justo, eu vou ser propriedade dele. Eu quero isso. Gostei desse negócio. De ser de Deus e ser propriedade dele. Capítulo 3, do versículo 13 em diante, fala do juízo sobre os justos, mas fala que os justos vão se levantar. Olha o capítulo 4, versículo 1, para vós que temeis o meu nome. Capítulo 4, verso 1, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Olha que coisa linda. Aliás, o dia do Natal, comemorado 25 de dezembro, eu vou repetir isso no Natal, mas os irmãos vão só lembrar. 25 de dezembro é dia do Deus Sol, do Deus Ra. E comemorado 25 de dezembro. E aí ninguém preocupou em anotar que dia que Jesus nasceu, né? Aí a igreja olha para Malaquias capítulo 4. Versículo 2, eu errei, eu falei 4, não é 4, 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí a igreja olha, peraí, mas quem é o verdadeiro sol? É Jesus. Vamos comemorar então no dia 25 de dezembro, que ele é o sol de verdade. Acabou que ninguém lembra mais quem é esse Deus Ra, e o nascimento de Jesus comemorado todos os anos, né, no mundo inteiro. Então acho bom, tomamos essa data para a gente, eu gostei desse negócio. Tá? O sol da justiça, e aí Jesus, que é o verdadeiro sol, que é a esperança. Então o profeta lembra que nesse dia, Deus vai abençoar aqueles que o temem, vai abençoar aqueles que se arrependeram, e também vai trazer juízo para quem não se arrepende. A lei de Deus tem que ser guardada por todo o povo, e para isso Deus vai enviar o seu profeta. Apesar que o Malaquias fala o nome de Elias aí, eis que vos enviarei o profeta Elias, mas nós entendemos aqui que é uma espécie de figura de linguagem, porque Elias foi aquele profeta muito audacioso, que falou, denunciou os pecados, que orou e por 3 anos não choveu, lembra disso? Então eu preciso de um profeta audacioso assim. Ele fala, eu vou enviar para vocês alguém com o espírito de Elias, alguém com a intrepidez de Elias. Talvez falando do próprio Jesus, que também vai pregar no deserto, que também vai trazer palavra do Senhor e vai pregar a nós o reino de Deus. Queridos irmãos, Deus é santo e odeia o pecado. O povo de Deus precisa ser igualmente santo, porque o Deus a qual nós pertencemos é santo. Ou vocês pertencem a outro? É uma pergunta que eu faço, e uma decisão que cada um deve tomar no seu coração. A fé em Deus é algo que está no coração, e a nossa prática diária, o nosso dia a dia, deve ser a expressão da fé que está nos nossos corações. Lá no Novo Testamento, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta.
E muita gente critica, fala, mas ele está pregando salvação pela obra. Não, ele está dizendo que se eu tenho um coração cheio de fé, as minhas ações diárias, minha vida cotidiana, são a expressão dessa fé. É o que eu sempre falo das roupas aqui, o nosso bispo não pega no pé de roupa de ninguém, mas eu fico pensando, quando o caráter é mudado, a roupa vai junto ou a roupa fica? A gente sempre fala, mas roupa não muda caráter. E eu inverto a questão, o caráter muda roupa, caráter muda gíria. Os irmãos decidem aí, eu não falei nada, eu só lancei a pergunta. As ações externas do povo de Deus devem ser o reflexo da fé, do amor, da dedicação a Deus que está no coração. Se o meu coração ama a Deus, eu tenho ações, eu tenho expressões externas que são coerentes com a fé que há no meu coração. O respeito e o amor pela palavra de Deus são um ponto-chave aqui. Quanto eu amo e o quanto eu respeito a palavra de Deus, o quanto eu olho para a Sagrada Escritura e vejo nela o mais importante livro a ser lido. O que eu aprendo com essas palavras aqui? De vez em quando eu vejo Bíblia esquecida na igreja, jogada fora, perdida. Quantas visitas eu fiz e eu tenho a estratégia de esquecer a Bíblia no carro. Aí eu falo, irmão, esqueci minha Bíblia no carro, pega lá a sua. E eu olho para o relógio, para saber quanto tempo a pessoa vai demorar para achar a Bíblia dentro da própria casa. Lembra da parábola da moeda perdida? Dentro de casa, perdeu a moeda. A minha preocupação é em aprender a lei de Deus e a colocar essa lei de Deus em prática. Abandonar a injustiça, começar a cuidar das pessoas mais pobres, mais carentes, ao invés de tentar explorar. O profeta Malaquias vai usar aí os órfãos e as viúvas, que eram os mais desfavorecidos naquele tempo, mas no nosso tempo temos outras classes, e cabe à igreja cuidar dessas pessoas. Houve um tempo, é até um pagão que fala isso, ele diz que é melhor ser da igreja do que ser do império. Ali, final o Império Romano caindo já, por volta do século V, e os povos bárbaros, os turcos otomanos invadindo as fronteiras do Império Romano. Quantas vezes aconteciam sequestros para pegar dinheiro, para pressionar a coroa, e o império não pagava por esse sequestro, não tentava resgatar de volta, mas a igreja se unia para resgatar esses cristãos que foram presos pelos bárbaros. Aí surge essa frase, é melhor ser da igreja do que ser do império. A igreja sempre cuidou, sempre. Agora, a igreja não cuida porque um pastor vem aqui e dá um comando, cuida porque o coração de cada um está quebrantado, e o Espírito Santo nos impulsiona a fazer tudo isso. A função da igreja é pregar o evangelho, é anunciar o reino de Deus, mas onde o reino de Deus é anunciado, as pessoas são cuidadas, porque a expressão externa da fé é a mesma da interna, que acontece aqui dentro. O povo de Deus deve ser dedicado à obra de Deus, inclusive no local de culto, inclusive no cuidado com a igreja, inclusive com a manutenção da obra de Deus. O profeta Malaquias, ele nos convoca a meditar sobre isso, o quanto nós temos cuidado do local de culto. Meu Deus, não mora na igreja, não brinca, se você não fala, eu nunca ia desconfiar disso. Mas a igreja é o lugar onde eu me reúno para adorar a Deus com os meus irmãos, para ter comunhão, e eu cuido desse lugar aqui. Eu sou a 4ª geração de crente, Ministério Madureira, a 3ª, desculpa. Estou trabalhando para o meu filho ser a 4ª geração. Eu lembro desse templo aqui em construção, e eu correndo nos corredores aqui com Samuel Júnior, e outros, mas está aqui testemunho Samuel Júnior. Hoje meu filho está correndo nesses mesmos corredores aqui.
Pensa nisso, irmãos. Onde é que seu filho vai ser crente, seu neto, até que Jesus volte? E é o nosso trabalho, a nossa contribuição financeira, a nossa mão de obra que é que sustenta esse lugar. E Deus se agrada disso. Leia o livro do profeta Malaquias, esquece tudo que eu falei aqui, chega em casa e lê o livro. Pronto, você já aprendeu tudo o que você precisa. Sobre o cuidado a Deus, sobre o culto a Deus, sobre a dedicação ao Senhor, o cuidado sobre tudo. E já que o meu tempo acabou, eu convido os irmãos a orar agora. Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos? Vamos confessar a Deus o quanto nós temos afastado dEle, o quanto temos estado longe do Senhor, o quanto nós quebramos a aliança com Deus, e pedir que Ele nos restaure. Tudo vem do Senhor. Tem um salmo que diz: aviva-nos e clamaremos o Teu nome. Vou pedir isso a Deus agora: me aviva, para eu clamar o Senhor. Me ensina como restaurar a minha vida diante do Senhor, restaurar o culto, restaurar a minha adoração a Deus, que começa no meu coração e que termina no local do culto. Meu Deus, eu reconheço quanto eu sou fraco e pecador. Muitas vezes eu quebro a minha aliança com o Senhor, muitas vezes eu faço um compromisso com o Senhor e desonro esse compromisso. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas eu peço ao Senhor que restaure o meu relacionamento com o Senhor, que me leva até o centro da sua vontade. Quero te honrar com o meu culto, com as minhas palavras, com as minhas contribuições, com o meu trabalho, com tudo, Deus. Porque eu sou do Senhor, sou sua propriedade. Meu Deus, leva a sua igreja a adorar o Senhor, a reconhecer que só o Senhor é salvação, e que nós queremos ter comunhão íntima com o Senhor, tanto agora como todos os dias. Meu Deus, nós nos arrependemos, pedimos ao Senhor restauração, avivamento, proximidade com o Senhor e com a sua obra. Restaura a sua igreja agora. Nós queremos essa alegria nos nossos corações. Cremos no Senhor e na sua presença conosco. Amém.